Olá, bem-vinda ao Tópicos de Mãe. Hoje eu recebo aqui a Lívia Dalla Bernardino. Ela é advogada, especialista em direito de família e sucessões. Hoje a nossa conversa será sobre pensão, visita, guarda, herança e as principais questões sobre o direito de família. Vamos então aos tópicos do dia. Vem comigo! Olá, Lívia, tudo bem? Lara, tudo bem, e você? Também. Estou muito feliz e honrada que você aceitou nosso convite. É muito bom estar com você, né? Mais uma vez, assim como ex-aluna, especialista nesse assunto que é um tópico de mãe que está sempre presente, né, nas conversas de mães, de famílias. E eu acho muito importante abordar algo que pode, muitas vezes, parecer um tabu, para a gente tentar tornar algo mais leve, desmistificar algumas inverdades e verdades, enfim, tirar dúvidas mesmo dessas mães que nos assistem, para a gente tentar abordar esse assunto que é o direito de família da maneira mais leve possível. Sim, exato. Eu que fico muito feliz com a oportunidade. A gente tende a ver o direito de família, às vezes, como uma coisa pesada, cheia de conflitos, e a gente está aqui justamente para tirar esse preconceito, porque ele pode sim ser leve, depende muito das pessoas, da postura e realmente da visão que a gente trouxer para cada um. Perfeito. Mais uma vez, obrigada. Estou muito feliz que foi você. Tem muito tempo que eu penso no seu nome. E então vamos às questões do dia, tá? Primeiro a gente vai falar de que os problemas fazem parte de todas as famílias, como você já me explicou, né? Quando aqueles problemas familiares aparecem, a gente sempre tem a ideia de que é algo que só acontece com a gente. Eu mesma te falei, nossa, você vai ficar chocada, isso só acontece comigo. E você me falou que todo mundo fala essa frase, né? Na verdade, não é bem assim, né? As pessoas têm um sentimento de vergonha, elas têm medo do sentimento de pena de outras pessoas para com elas, né? E a gente sempre fala também, né, que, na verdade, eu acho que a gente aprende com a vida, e você também concordou com isso, que quem os nossos pais, ou seus pais, ou os pais de alguém que tem, né, problemas aí em família, o que eles foram, o que os pais foram, não necessariamente vão nos definir, nem para o bem, nem para o mal, né? Sentimentos assim existem, e a gente não controla as histórias que vieram antes da gente. Queria que você me explicasse sobre a questão dos processos, que normalmente são acompanhados de desgastes emocionais. Me explica como que você ajuda as suas mães, os pais, os clientes a lidarem com isso. Os clientes são as mães e os pais? Você me falou que não é bem assim, né? Uhum. E que tá, em processo que envolve família, eles precisam muitas vezes de ter uma assistência de psicólogo. Então me explica, por favor, sobre esses desgastes emocionais. Claro. Foi o que a gente falou. A frase número 1 que eu ouço quando a pessoa senta na minha frente é: você não vai acreditar, eu acho que só acontece comigo. E na verdade não é, são situações que se repetem, e acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa desmistificar, desconstruir, para que as pessoas possam falar disso. Porque muitas vezes, quem está enfrentando uma questão, um processo em direito de família, não conversa isso com pessoas próximas, inclusive. Perfeito. E aí é até curioso, porque é muito comum eu atender fora do horário de expediente, porque se a pessoa tá no trabalho, ela não tem coragem de falar aquilo ali no telefone. Se ela tá em casa, ela não tem coragem. Claro que muitas vezes também, porque tá do lado do filho, tá do lado do ex-marido, que é uma fase muito complicada, né, da convivência, essa transição, que às vezes o casal não tá mais junto, mas eles ainda coabitam, ainda moram na mesma residência. Então, o primeiro ponto é entender que todo mundo tem problema. Eu gosto muito de brincar que a família Margarina que a gente via na TV, hoje ela vai pra cama com a gente, com o celular. Ela tá no nosso banheiro, ela tá no nosso quarto. Então fica muito complicado, porque essa não encenação, né? Todo mundo só quer mostrar as coisas boas realmente no Instagram, e cada vez mais a gente tem essa proliferação de blogueiros, de vida em família, de casais, de filhos. Então a gente acha que todo mundo ali só tem facilidades, que o casamento de todo mundo é perfeito. Que a vida é perfeita, igual antigamente a gente via 2 vezes no dia da propaganda da Margarina. Agora a gente vê o tempo inteiro. O tempo inteiro. A pessoa acorda maravilhosa porque tá com filtro, porque o pijama é patrocinado, e às vezes a pessoa acorda lá com pijama velho, com o marido feio, a pessoa feia, e fala, é só comigo que acontece. Mas cada vez mais que a gente entra na intimidade das famílias, e aí eu falo né, com propriedade de causa, porque muitas vezes eu entro e sempre assim,
de modo muito respeitoso. O primeiro passo é que a gente tem que ter certeza é a confiança naquele profissional. Também temos que saber que tudo que a pessoa fala ali é protegido pela confidencialidade da profissão. Eu sou legalmente proibida de falar qualquer coisa. A gente até brinca que eu, às vezes, apareço pouco em rede social, conto pouco dos meus casos, porque, principalmente a gente aqui em Vitória, a gente está falando de um ambiente muito pequeno. Mesmo que eu substitua os personagens, que eu fale genericamente, por vezes, se eu falo daquilo ali na rede social, às vezes a parte contrária está me assistindo, um outro advogado, meio jurídico, é muito pequeno. Então, sempre que eu vou contar alguma coisa, ou às vezes a gente até tem que, com a ajuda da OAB, pedir proteção, né, quando um direito é violado, eu sempre peço autorização para o cliente e dou muita segurança, sabe? Porque a pessoa tem que saber que tudo que ela está falando ali pode ser o maior segredo do mundo. E aí, do mesmo jeito, a pessoa que comete um crime, você tem que falar toda a verdade para o seu advogado. Eu perdi a cabeça. Toda a verdade. O que a gente vai levar para o processo é óbvio que vai ser conversado, muitas vezes também vai fazer parte de uma estratégia, mas a conversa entre o advogado e o cliente tem que ser a mais transparente possível. E aí foi o que eu te falei, né? Não é pai, não é mãe que são os meus clientes. O primeiro passo assim, quando senta um cliente à minha frente, eu falo, olha, não é você aqui que é o meu cliente. Meu cliente principal é o seu filho. Não vou legitimar nenhuma forma de injustiça, de querer, né, sacanear, é ruim falar essa palavra, isso mesmo. Mas querer fazer alguma coisa ruim, porque muitas vezes as pessoas trazem as brigas de uma relação conjugal, de um término, por exemplo, às vezes quando tem traição, quando tem esse tipo de desgaste conjugal, por vezes algumas questões que ferem mais, né, se diz. O ego, né? Porque mexe muito com o ego, o direito de família. Tanto a rejeição de quem foi rejeitado, de quem não deu o passo final, assim, no término do relacionamento, e quanto de quem foi traído, ou até mesmo de quem traiu, pode envolver uma relação de culpa. Então, é muito delicado, a gente tem que separar muito bem o que é a relação conjugal do que é a relação mãe-filho, pai-filho. Então, esse é o primeiro passo. A gente tem sempre que atentar realmente no bem-estar da criança. Porque até mesmo quando a gente vai para um processo, essa criança ela não tem voz, a não ser representada, a gente chama assim, é o termo, por um pai ou uma mãe. Então, se lá tem um filho pedindo uma pensão, pedindo o que a gente chama de alimentos, em face do pai ou da mãe, vai ser sempre o nome do menor representado por seu genitor, que ele é o representante legal. Então, sempre é muito importante, eu digo para mim, como advogada, mas no processo a gente também sempre tem um Ministério Público que vai zelar por esse interesse que a gente chama do incapaz. Perfeito, Lívia. A gente aqui já falou dessa frase que no direito de família, o principal cliente deve ser o filho. E agora eu vou falar outra frase que também me pegou assim para prestar atenção, né? Assim, para parar para refletir, que acho que foi você que me falou também. Todas as famílias felizes são iguais, na teoria, mas as infelizes são infelizes à sua maneira. Que infelicidade exacerbada é essa, que é tão única, que levam essas pessoas, né, o pai dos clientes, mas enfim, o cliente que chega até você para te procurarem. Me conta um pouquinho assim, o que você interpreta dessa frase? Eu interpreto que é justamente a questão da visão de fora e de dentro. Porque de fora, quando a gente olha, a maior parte das pessoas que a gente conhece são felizes. Você olha para o outro, a grama do outro é sempre mais verde. A gente sempre acha que é mais verde. Né? Exatamente, porque ninguém sabe a dor e a delícia de ser o que se é. É aquela famosa frase. Eu uso muito essa frase também. E é verdade, né? Quando a gente olha para o outro, tá sempre muito bom. Mas, na verdade, as questões, elas se repetem, os problemas, eles se repetem. E eu acho que a questão de ser ou não feliz passa muito por uma decisão de como a gente vai encarar aqueles problemas. Entende? Porque a postura daquilo ali... Inclusive, eu estava comentando esses dias que as pessoas mais felizes que eu conheço não têm a melhor vida externa. Elas têm a melhor forma de encarar aqueles problemas. Então, são pessoas muito ligadas à espiritualidade, à fé, seja ela qual for, à positividade.
a não se preocupar, porque quando a gente já está sofrendo por um problema que não existe, e isso também é muito comum nos processos de família, a pessoa quer ir infinitamente nas possibilidades, na exploração das hipóteses. Hipóteses, e se. Então, assim, vamos dizer, agora eu tô com a guarda. Mas se ele pedir a guarda, ou ela pedir, né? Porque a gente tem que desmistificar também essa ideia de... é sempre... Porque existe uma ideia no imaginário popular, na questão social, no preconceito social. É claro que, estatisticamente, a gente vai dizer que são mais genitores, homens, mais pais, que deixam os filhos desassistidos, mas isso, graças a Deus, tem mudado. Então, a gente também não pode partir dessa perspectiva de preconceito. Te falei que eu tenho muitos clientes homens e todos eu fico muito confortável de defender, justamente por essa premissa que eu tô a favor do filho. Então, Lara, assim, te respondendo especificamente essa frase, inclusive, é de Tolstói. Ele abre Ana Karenina com essa frase, e eu interpreto desse jeito, que a felicidade, ela é sempre uma escolha. Na verdade, talvez essa frase até deveria ser invertida, que as famílias infelizes, todas têm os mesmos problemas, por mais que eles se mudem na natureza concreta do problema, eles encontram uma mesma raiz, que seria a falta de diálogo, a forma de lidar, uma ideia pesada, também essa coisa de culpa, de jogar muito a culpa um no outro e não... assumir seus erros. Assumir cada erro. E já as famílias felizes, elas o são à sua maneira, porque muitas têm muitos problemas, mas cada um encontra a forma de lidar com aquilo. A gente encara muito, e aí eu falo até especificamente no relacionamento conjugal, Rubem Alves, um autor que eu gosto muito, ele fala, você não tá jogando tênis, relacionamento é frescobol. Não é quem acerta mais e faz mais pontos. Aí você fala, porque eu lavei a roupa, eu fiz isso, eu levei os filhos, eu não sei o quê, e o outro vai ter que fazer os mesmos pontinhos. O relacionamento, ele é um jogo de frescobol. Os dois juntos tentando manter a bola no ar o maior tempo possível. Que legal, nunca ouvi essa frase. Amei. Muito eu legal. adoro também. Muito legal. E é bem isso, né? As famílias que são felizes, não quer dizer que elas não têm problema, mas internamente elas lidam com eles de maneira diferente. Os problemas, eles são externos, eles estão externos, né? Eles às vezes fogem do nosso alcance. Eles vão existir ao longo de uma vida, de uma pessoa, uma vida conjugal. Então, assim, ou de uma vida, né? Se for o cliente, o filho. Às vezes eles, né, os pais não os definem. Então, aquilo. Não dá para ser, assim, para ficar tão chocado com o que acontece com pessoas, porque todo mundo tem problema. Então, não adianta a gente ficar comparando, porque, na verdade, a gente não tá dentro da casa do outro, não sabe da vida profunda do outro. Às vezes, a pessoa, ela é feliz porque é a maneira que ela lida mesmo. E ponto. Não, você foi perfeita, porque, assim, é muito curioso como eu realmente tenho esse privilégio, que eu considero um privilégio, uma honra, de entrar na intimidade das pessoas para resolver essas coisas. Eu mesma tenho uma lição a cada dia. Muito porque bom. Às vezes eu encontro uma pessoa, já aconteceu especificamente, encontrei no médico, ou eu vi no Instagram e pensei, nossa, que vida tranquila aquela pessoa tem. E assim, uma semana depois a pessoa fala, Lívia, graças a Deus eu te encontrei no médico aquele dia. Foi uma lembrança de Deus. Eu preciso me divorciar e eu preciso da sua ajuda. Então, realmente, assim, a gente saber como lidar, e aí passa um ponto que a gente conversou anteriormente, que é muito importante, não só uma ajuda profissional, no sentido de quem vai defender os seus direitos, mas uma ajuda profissional de um psicólogo para te ajudar a lidar com aquilo tudo. E ajudar, muitas vezes, os filhos também. Seja uma criança que está lidando com a questão de divórcio, e seja, às vezes, uma decepção que um filho, ou nós adultos mesmos, às vezes ainda trazemos, né, experiências das nossas famílias. Do tipo, a minha mãe foi assim comigo, o meu pai foi assim comigo. Por quê? Porque aquilo ali te dá a possibilidade, te dá o poder, né? Que é o poder da responsabilidade individual. Você tem o poder de mudar a sua própria história. Eu não sou quem meus pais foram, tanto pro bem quanto pro mal. Então, se eu tenho pais maravilhosos, isso não é garantia de nada. Eu tenho que criar minha própria história e tenho que construir. E se, do mesmo modo, se eu tive um pai ou uma mãe que me desagradou ou me feriu de algum modo, sou eu que tenho a responsabilidade de me curar. Porque senão, sem querer, eu vou acabar perpetuando aquela história. E quando eu tomo consciência daquilo, eu também tenho o poder de mudar. Sair da posição de vítima e assumir a posição de protagonista. Não, adorei o que você falou.
Outra questão, né, assim, pensando no fator psicológico, né, o direito, na verdade, assim, ele é uma ciência humana, só que o direito de família, a gente entende ele de uma maneira muito emocional, né? Eu penso que, assim, né, olhando de fora, todas as questões de um processo, elas têm um lado emocional, aquilo que você falou das emoções principais que todo ser humano tem. Mas o direito de família mexe com o ego, ele mexe com uma criança, muitas vezes, ou até com uma pessoa mais velha, ou essas questões de irmão. Então, acho que elas ainda conseguem ser mais profundas do que outras questões dentro do direito. Queria que você me explicasse um pouquinho desses sentimentos que perpetuam aí os processos, né? E como que os psicólogos eles têm que ajudar a lidar com eles. Mexe muito com o ser humano. Eu brinco que até a pessoa mais normal, mais saudável do mundo, alguma hora na caminhada, ela pode acabar perdendo a paciência, perdendo o eixo dela realmente, porque não é fácil e envolve coisas que são muito caras pra gente. Envolve os filhos, envolve muitas vezes a mudança de casa. Casa é uma coisa que mexe muito com as pessoas. A mudança de padrão financeiro, né? Que a gente falou que é muito diferente. A gente até brincou do exemplo do apartamento. Então, se o casal morava lá num apartamento de 120 metros e vão se separar, e muitas vezes o valor daquele apartamento não vai refletir 2 apartamentos de 60 metros. Já começa aí. Mas ainda que reflita, o filho, ele sai de morar num apartamento de 120 metros e vai morar num de 60 metros. E é assim também com outras despesas do casal. Então, porque mexe não só com o emocional, mas também com o externo. Na rotina concreta, né? Tudo. E eu vou além. Ainda existe um fator muito grande, e aí eu acho que fica até a dica, assim, para as mães que conhecem outras mães que estão passando por uma situação dessa. Existe ainda um preconceito das pessoas, eu falei especificamente para as mães, porque são as que mais acabam ouvindo isso aqui, mas para os pais também, de dar apoio, porque às vezes existe um preconceito, muita gente se afasta de alguém que está passando por uma situação de divórcio, porque tem medo da pessoa precisar de ajuda, às vezes, nossa, era um grupo de amigos só de casais, aí uma pessoa vira solteira, nossa, aquilo ali passa a mexer com a cabeça, né, de todo mundo. E é um sentimento de pena que ninguém quer que tenha da gente também, né? E é tão ultrapassada aquela ideia da mulher desquitada. Porque o divórcio é uma coisa muito nova no Brasil. Se eu não me engano, é da década de 70, o divórcio mesmo, assim. Então, é muito recente você pensar em termos de conquistas dos direitos. Eu penso, há 15 anos atrás, eu já vi esse preconceito. Hoje em dia diminuiu, mas ele existe. Para pensar em outra frase aqui, né, só para a gente finalizar esse tópico. Quem a pessoa foi com você como cônjuge, não necessariamente é como pai. Quando a gente fala de mãe, brigando na justiça pelos direitos, elas muitas vezes esquecem os deveres, ou ela ama a pessoa como pai, mas depois odeia. Exato. Como é que funciona isso? Me explica um pouquinho sobre essa frase. É um pouco do ponto que a gente falou lá no início, né? Da criança, ela é o elo que existe entre o antigo casal. Então, muitas vezes, a pessoa confunde a relação conjugal com a relação pai-filho, mãe-filho. E acaba querendo descontar no outro aquilo ali. Então, se teve uma separação do casamento e o meu marido tá com outro, ou a minha esposa tá com outro. Então, você vai ver, não vai ter direito, não vai ficar com o filho, agora o filho é meu. E é até curioso, porque nessa fase inicial, eu digo, eu objetivamente estabeleci que no primeiro ano de divórcio, o casal briga quem vai ficar mais com os filhos. A partir do segundo ano, o casal briga quem vai ficar menos. Porque começa a ver que ficou muito pesado. Começa a ter outros meios. É porque a vida é muito centrada naquela família nuclear ali. E aí, quando o casal se separa, vai ter outros interesses. Outros amigos, outros grupos, às vezes um esporte. Nossa, às vezes é perfeito o que você falou. Entende? E aí começa isso. Nunca tinha pensado. E nenhum dos lados é bom. Porque o ideal é que o filho possa ter o máximo de convivência, preservar o máximo de convivência. Tanto com o pai quanto com a mãe. E que a vida dele seja mais parecida possível dentro do possível. Exato. Né, com a rotina que ele tinha antes, que não aconteçam mudanças tão drásticas, né? Porque já é difícil por si só. Exato. Esse processo deve ser muito difícil. Né? E aquilo que você falou dos sentimentos também, né? Tentar potencializar. Um sentimento de raiva, um sentimento de
de amor também. Nós temos que potencializar, nós não, né? As pessoas, as mães, os pais, eles têm que tentar potencializar isso para o bem, para, enfim, incentivar os seus filhos, incentivar as boas práticas dentro, né, do direito de família, para que o advogado conduza da melhor forma que ele acredita ser. Né? E tomar muito cuidado com o que fala próximo, porque às vezes, internamente, às vezes a pessoa que está passando por um divórcio vai conversar com uma amiga mais íntima, com um amigo mais íntimo, com alguém da família, e muitas vezes a família próxima assume as dores de falar mal. E para aquele filho que está ali ouvindo um avô, por exemplo, materno, falar mal do pai, isso é muito nocivo, porque destrói uma imagem que a criança tem de herói do pai, de herói da mãe, de heroína, né? Então, tem que tomar muito cuidado, até porque isso traz consequências jurídicas, tá? A gente chama de alienação parental. Eu ia falar de consequências emocionais. A criança vai crescendo com... Pô, ela tinha uma ideia construída de um dos pais. Aí vai aquilo ali modificando. Isso deixa ela triste, né? Ela não sabe como lidar com isso. Ela não tem capacidade ainda emocional de se desvencilhar, né? A formação de opinião dela é muito vinculada à dos pais. Perfeito. Agora a gente vai falar sobre os mitos da pensão alimentícia ou os alimentos, como você... Não como você gosta de chamar, mas como a jurisdição. Jurisprudência. A jurisprudência chama. Né? Quando a gente fala de pensão, sempre vem à cabeça os 30%, quem já estudou um pouco sobre isso. É realmente assim? Queria que você me explicasse, né? Sempre prezar pelo bem-estar das crianças, no direito da família, e a questão dos alimentos in natura, me tirasse essas dúvidas, né? As questões também que envolvem as divisões de responsabilidades. Sim, os alimentos são, eu chamo de alimentos, mas é o equivalente à pensão alimentícia. E primeiro ponto, quando eu chamo aqui alimentos, eu não estou falando só do que come. Do que come. Eu sempre imaginei que era isso. Pensão alimentícia, muita gente a comida pensa. De comprar no mercado, comprar num restaurante, numa padaria. Não. Alimentos, a gente está falando tudo que envolvem as necessidades da criança. Sobrevivência, talvez? Necessidades básicas, seria... eu brinco que é como se fosse o salário mínimo do direito de família, que tem que suprir as necessidades com educação, com lazer, inclusive. Perfeito. Com saúde, com moradia, então tudo isso. Então, qual que e essa questão dos 30%, já para começar, isso não é uma verdade. Ainda existem alguns juízos que colocam isso como referência, tá? Mas, assim, não tem como ser uma verdade, porque vamos dizer que a pessoa tenha 3 filhos, vai ser 90% do salário dela? Não. Né? Quando a gente vê, assim, já fica bem. Jeito. E muita gente também não tem uma previsibilidade tão certa. Quando uma pessoa assalariada, um servidor público, é muito fácil a gente colocar em percentual. Mas não necessariamente vai seguir um percentual. Autônomo é diferente. Exato. Então, assim, existe um binômio que, na verdade, ele se desdobra em trinômio, que seria necessidade da criança, possibilidade. E aí, por que eu falo que se desdobra em trinômio? Porque também segue uma questão da proporcionalidade. Porque tanto o pai quanto a mãe, eles têm a obrigação de prestar alimentos ao filho. Então, essa sobrevivência do menor, ela é atrelada à responsabilidade financeira, tanto do pai quanto da mãe, porque aqui a gente está falando especificamente, né, de questão financeira. Com quem a pessoa mora, que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, a diferença de guarda, que a gente chama genericamente, mas com quem a pessoa mora, aquele genitor, ele já está contribuindo diretamente. Ele não vai depositar na conta da criança ele faz o valor parte proporcional do condomínio. Ele vai pagar o condomínio. Então, e aí isso é uma forma de prestação de alimentos in natura. Você tinha perguntado. E já o outro genitor, que não está ali residindo com a criança, ele vai prestar esses alimentos. E aí, geralmente, vai ser depositado na conta direto do pai ou da mãe que tiverem com a criança consigo. Perfeito. Então, não eu tô pagando para ela, eu tô pagando para ele. Na verdade, você tá pagando para o filho. Assim como no processo, a criança não tem capacidade de sozinha atuar no processo, é a mesma coisa da questão financeira. Você não vai entregar para uma criança de 4 anos um valor numa conta bancária, porque ela não vai poder, nem vai saber, mas nem vai poder juridicamente mexer com aquilo. Então, é uma forma da divisão de custos. O que geralmente a gente faz? Relaciona todos os custos da criança e divide proporcionalmente de acordo com a capacidade do pai e da mãe.
E aí, por que eu falo proporcionalmente? Porque não é simplesmente 50%. Se a gente tem uma diferença muito grande de salários, vencimentos percebidos por cada um dos genitores, isso tem que ser feito uma distribuição proporcional. E aí, muitas vezes, isso também vai envolver escolhas difíceis, escolhas trágicas, que a gente chama. Porque, às vezes, um divórcio ele também pode gerar uma alteração de padrão financeiro. Porque cada um bancar a sua própria casa pode ser mais custoso, igual a gente tudo disse. mais caro, né? Exato. Então vai ter que envolver alguns ajustes. Parou de somar, começou a dividir. Seria mais ou menos por aí, né? Exatamente. E às vezes a família já cresceu e ainda tem que dividir. Por quê? Porque aquele que não vai morar com o filho, ele ainda assim vai querer ter um quarto pro filho na casa dele. Ele vai ficar alguns dias com o filho durante a semana. Então não é uma conta tão assim, preto no branco, sabe? Perfeito. E aí isso envolve muita delicadeza, compreensão e diálogo entre pai e mãe. Perfeito. Já que a gente entrou nessa questão aí da moradia, né, do quarto a mais, o quarto a menos, me explica a questão da guarda compartilhada, me responde se é a mãe que fica com o filho, igual muitos pensam. Existe diferença entre guarda e residência? Existe, né? Já. Sim. Eu queria que você me explicasse aprofundando um pouquinho mais nisso. Claro. Guarda. Um exemplo depois. Guarda a gente chama de juridicamente. É a tutela jurídica daquela criança. É responsabilidade, basicamente. Então, todas as decisões a respeito da criança, como que elas vão ser? Guarda é isso, decisões. Guarda é isso, decisões e responsabilidades, né? Direitos e deveres. E deveres, que a gente só pensa no direito também, então, né? por exemplo, vamos decidir em que escola que essa criança vai estudar, em qual médico que eu vou levar, né? Isso é um problema muito recorrente em famílias atípicas. Vamos decidir por um tratamento, como que isso vai ser feito? Idealmente, inclusive pela legislação, a regra é a guarda compartilhada, que essas decisões sejam feitas a partir do diálogo, que a gente sabe que nem sempre o diálogo é possível. É o melhor dos mundos, mas às vezes encontra barreiras na realidade dos fatos, né? A verdade está aí, ela existe. Então, vamos dizer, decidiu a escola, decidiu tudo, ou essa criança, que a gente falou de responsabilidade, essa criança jogou um objeto pesado de cima do prédio, caiu, bateu na cabeça de uma pessoa. A responsabilidade não é da criança. Quem é que não vigiou? Exato. E quem que vai arcar com essa responsabilidade? Por exemplo, se precisar indenizar ou arcar com algum custo médico dessa pessoa que foi machucada. São os pais juntos? Na guarda compartilhada, são eles juntos. Na guarda unilateral, pode ser que isso seja atribuído apenas para um deles. Meu Deus, os pais já brigam. Aí, quando estão separados, acontece alguma coisa. Como que eles compartilham, já que a guarda é compartilhada, mas um não vai culpar o outro? Exato. Então, as pessoas brigam muito por guarda unilateral. Nossa. Eu quero guarda unilateral. Guarda unilateral. Porque um é irresponsável. E nem lembra das responsabilidades que tem. Entendeu? E aí, complexo isso, hein? Exato. E o que as pessoas costumam chamar de guarda, né? Que a gente fala, a guarda tá com o pai ou com a mãe? Né? Na verdade, a gente tá falando de residência. Porque a gente quer saber o lar referencial. Eu uso muito esse termo. O lar referencial é a casa do pai ou é a casa da mãe? E por que referencial? Porque a criança, ela vai se acostumar, não é só aquela casa ali. Né? Cada vez mais a gente estimula que a criança passe um tempo equivalente com o pai e com a mãe. É por isso que a gente colocou lá no início visita, entre aspas. Porque é tão ultrapassado falar que pai visita, que era o mais comum, mas que a mãe visita. Por quê? Os cuidados com a criança, eles também são uma forma de criação de vínculo. Então, ele na verdade ele, após uma separação, um divórcio, se a gente partir do pressuposto que tem que continuar sendo igual e tentar mudar menos a rotina da criança, os pais teriam que dividir essa guarda, partindo do pressuposto da guarda compartilhada, e ele não se enquadra como visita. Visita é pessoas mais distantes, avó, Exato. No cenário ideal. Lembrando que guarda é a parte jurídica. Então, o que a gente está falando aqui é de convivência. Então, geralmente, eu substituo o termo de visita por convivência. Porque o direito de quem não está residindo com a criança, tanto do pai quanto da mãe, não é de visitar. Perfeito. O direito, ele é realmente de conviver. Então, e isso é bom. As pessoas tendem a ver isso como mal. Mas foi o que eu disse, passa um ano do divórcio... Eles estão desesperados atrás eu não aguento, outro. Eu tô levando meu filho sozinho pra tudo, eu que tenho que levar em médico, eu que tenho que não sei o que lá, eu que tenho que acompanhar no hospital. A gente sabe que
criança, principalmente, mas filho, sempre vai demandar muito, até depois de velho. Claro, até, gente, né? agora novo, as crianças, eu falo assim, eu brinco que eu sou Uber a maior parte do meu dia. Uhum. Eu quero dividir o Exato. motorista do meu filho, né? Exato. Mas mais velho, as preocupações mudam, mas continuam ali sempre, inclusive financeiras e tudo mais, né? Então é muito bom você permitir a criação desse vínculo. E aí volta naquela ideia, né, que a gente falou, que o vínculo conjugal, ele acabou. Mas o de pai, filho, de mãe e filho, ele vai permanecer para sempre. Perfeito, perfeito. Agora a gente vai falar das escolhas trágicas. Gostei quando você me falou isso, porque é algo que eu sempre pensei, mas eu não, na verdade, assim, ingênua que sou, né? Óbvio que eu acho que assim, as coisas já avançaram tanto, a justiça iria criar alguma maneira de proteger, né, essas crianças, né, de alguma forma, e consequentemente embasadas judicialmente. Essas escolhas trágicas, né, que tá dentro daquela historinha dos cortes de gastos dentro dos ambientes familiares. Quando a gente fala corte de gastos, isso é algo que se expande quando um casal se divorcia, porque os gastos aumentam na teoria. Me explica um pouquinho sobre essas escolhas, por favor. Foi o que você disse. Muitas vezes os gastos aumentam. Às vezes também existe uma queda de padrão de vida, seja porque, né, cada um teve que seguir o seu caminho, seja porque alguém teve que se mudar de cidade depois que se divorciou, ou às vezes também é bem comum, tinha uma empresa junto, trabalhavam juntos. Nossa, e um deles sai daquilo ali e vai começar do zero. Vai começar do zero. Então, até em termos de cônjuge, existe um outro tipo, uma outra classe de alimentos que a gente chama de alimentos compensatórios. Que aí eles são entre cônjuges, tá? Pai e mãe. Eles são justamente para compensar e eles são transitórios. Eles são para compensar essa mudança de padrão de vida que pode ter gerado ali momentaneamente, mas eles costumam ser transitórios. Então, por exemplo, vamos dizer que trabalhavam juntos, ou um tinha um padrão muito melhor e o outro não trabalhava. Ia perguntar isso agora. Você lê meu pensamento. Eu ia falar, isso e aquela mãe que não trabalhava? Acontece muito. Hoje em dia tá tendo esse retorno de muitas mães abdicarem, não trabalhar, já fico medo. Gente, se separe, e aí? Exato. Não vai ter dinheiro nenhum, ele tem que pensar, né, nesses pais também. Exato. E aí a gente recomenda que isso seja pensado em vários momentos, né? Já começa no pacto pré-nupcial, antes de fazer o casamento. Eu já fiz algumas coisas nesse sentido. A pessoa ia fazer um curso de formação fora e o marido ia ficar sustentando. E aí a ideia era, se acabasse o relacionamento, ele ia sustentar por não sei quanto tempo. Gente, às vezes quando a família tem que se mudar, sabe? Alguém consegue um emprego em outro estado. O outro não. E a pessoa tem que largar o emprego. Então, tem como já amarrar... por conta da família, né? Por conta da família. Então, nada mais justo do que a família também arcar com aquilo ali, certeza. Sabe? Até dar uma segurança. Então, já começa aí. E, durante todo o relacionamento também, a depender do regime de bens, há outras coisas que podem ser feitas. É claro que se forem regimes de bens que os bens se comunicam, aquela pessoa, mesmo sem trabalhar, ela vai sair, pode ser que ela saia, né, com um patrimônio que possa ajudar a suprir essa queda financeira. E tem gente que aí busca recolocação. Então é comum, olha, tá fazendo uma faculdade, então até vai ficar 4 anos aí que o outro cônjuge vai dar uma ajuda transitória, né, em forma desses alimentos compensatórios. Que aí seria a faculdade e os alimentos, a pensão, já nem vai depender de cada coisa. Bem complexo. Né? O ideal é que aquele cônjuge que teve a queda no padrão de vida, ele seja compensado por aquilo, para não ter uma queda algum juiz entende dessa forma, né? Existe esse direito e, obviamente, vai provar, de acordo com o caso concreto, que seria para manter um padrão de vida mais ou menos semelhante com o que aquela família já tinha. E para ela poder, para mãe ou pai poder ter esse contato com o filho dentro de uma outra casa, talvez, né? Poder se recolocar em todos os sentidos, mundo, porque senão isso acaba também gerando uma disparidade de armas entre os dois, porque a criança vai passar muita dificuldade num lugar e vai, perfeito, né, também tem a ver com a criança, mas até em casais sem filhos isso é garantido, tá? Olha que legal. Então é bom saber. E aí, com relação à criança, obviamente, todos esses custos vão ter que ser listados e o que precisar ser reajustado, eu recomendo também que seja uma decisão dos dois. Porque eu já vi casos, o ideal, lógico, que a gente queria que todo o dinheiro desse para tratar tudo. Eu acho que essa é a maior preocupação de um pai e de uma mãe, não poder dar para um filho o que ele precisa. Mas eu já vi situações que a criança tinha muitas necessidades médicas, ia ter que fazer uma escolha. O que você vai cortar? Você vai cortar o leite, a fórmula, porque era uma criança que precisava de fórmula. Você vai cortar a fórmula, você vai cortar a fisioterapia,
Você vai cortar a fono? O que você vai cortar? Fica muito pesado para aquela pessoa que está no dia a dia escolher sozinho. Gera uma culpa, porque, né, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma culpa. E aí, tendo que escolher aquilo. Então, essas escolhas eu também recomendo que sejam feitas em casal, porque às vezes quem está no dia a dia, que vê, que enxerga inúmeras necessidades da criança. Uma coisa muito comum, a pessoa não enxerga. A pipoca na saída da escola, esses gastos de dia a dia, Toda sabe? hora. O dinheirinho pra cantina, o presentinho do colega da escola, porque não são poucos não os gastos. Não, quem tem criança pequena sabe, tem sempre um aniversário de coleguinha. E pra quem não tá no convívio, acha que aquilo ali é superficial. Às vezes tá no trânsito. Vou te falar uma coisa que acontece muito. Tá num trânsito pós-escola. Pô, na teoria, o filho dele janta em casa. De segunda a quinta. Aí na sexta tem a pipoca. E aí, se depois da pipoca você ficou 1 hora, você vai parar numa padaria porque seu filho tá chorando e quer comer. Exato. Não comeu direito. Exato. Tem muitas coisinhas que são detalhes da minúcias rotina. Que se você for somando... passei no shopping, tá bom. Os alimentos, a pensão vai abarcar o lazer. Que às vezes é um brinquedinho ali. Mas a criança sentiu fome, ela vai comer às vezes ela precisa comer uma comida na praça de alimentação, que é mais caro. E quem levou vai pagar o estacionamento, que também não tá ali. Perfeito. Então, assim, são muitas despesas que, eu vou te dizer, às vezes a gente olha assim no papel e parece... Eu já vi sabão em pó listado com marca, porque tem aqueles sabões em pó delicados para roupa de bebê. E aí eu já vi isso, e pra quem tá ali do outro lado, fala... Nossa, mas isso aqui é muito mesquinho. Mas se você botar na ponta do lápis, dependendo da situação da pessoa e da família, aquilo ali pode fazer muita diferença. Claro, não. Então, até aquela escolha, não vou comprar esse sabão aqui delicado, vou comprar um sabão... Envolve Gente, isso. só dá pra entender na rotina, no dia a dia, sinceramente. 1 hora você vai entender isso, porque você já entende, né? Você já participa dessas questões familiares. Então, assim, falando dessas escolhas trágicas, acho que você foi bem explicativo. A última pergunta sobre isso. Independe do acordo pré-nupcial, porque você falou assim, isso deve ser decidido desde o acordo pré-nupcial. Então, dependendo do acordo, talvez seja diferente a decisão do juiz lá na frente. Tradicionalmente, independe. Mas isso já é uma coisa que a gente vem recomendando que seja conversado, porque... As coisas difíceis a gente discute em tempo de paz, não em tempo de guerra. Então, cada vez mais, existem algumas barreiras de aceitação nos cartórios. Às vezes, quando o pacto antinupcial já vem a dispor sobre filhos. Filhos que sequer existem, na maior parte das vezes, né? Porque se o casal está se casando. Então, mas a gente recomenda que isso seja feito o mais breve possível. Claro que nem sempre o casal vai querer discutir aquilo ali, mas as questões têm que ser conversadas. Principalmente quando tem uma... E aí eu digo casais saudáveis. Se um dia a gente precisar, o que você quer, o que você espera, e aí até antes de ter filho, eu acho que é uma coisa que é muito saudável de discutir. Perfeito. Agora, para finalizar, a gente vai falar sobre questões de herança. Né? É muito profundo e muito complexo, porque existem muitos tipos de famílias hoje em dia. Então, vamos pegar os exemplos mais usuais que chegam até você. Né? No caso de pessoas casadas, separadas, divorciadas, até um filho fora do casamento, como que fica a criança em situações que envolvem essas heranças? Que já tem briga durante um casamento, uma separação que dá pano para manga. Na hora da herança, quando os filhos são pequenos, quando pode acontecer a morte de um cônjuge, os regimes de casamento, eles fazem super diferença nessa questão de herança? Me explica um pouquinho, assim, ou essa questão dos filhos também de diferentes cônjuges. Falando de herança, eu acho que a questão mais delicada e que gera mais dúvidas são das famílias que se formam após a dissolução de uma família. Então, a esposa, né, a mãe se casou de novo depois de ter se divorciado a primeira vez, ou o pai se casou de novo. Como que isso fica? Como que isso fica com relação ao filho? E aí, envolve sim a questão do regime de casamento, porque se a gente tiver, por exemplo, uma mãe que após o divórcio, ela casou com meio universal de bens. Então, todos aqueles bens ali vão estar impactados e eles vão estar conectados com o novo marido. E aí, do mesmo modo, e vou falar aqui uma coisa que eu lembrei que costuma ser... Nossa, eu acho que é a surpresa número 1 de todas as pessoas que casam em separação total de bens. Que as pessoas não entendem que a dissolução do casamento pelo divórcio, ela é diferente da dissolução do casamento pelo falecimento. Como a gente está falando de herança, a gente está falando desse segundo caso. E a pessoa fala, não, mas tá tranquilo, ele não vai herdar nada. Eu casei em separação total de bens. Só que
o cônjuge, mesmo casado em separação total de bens, ele é herdeiro. Isso só é excepcionado naqueles casos com mais de 70 anos, que aí é a separação obrigatória de bens. Então, a pessoa às vezes casa de novo e realmente não deseja que a nova esposa ou o novo marido herde dele. E aí você tem que fazer outros documentos, por exemplo, um testamento. A gente falou a questão do seguro de vida para beneficiar determinado filho, para tentar minimizar. Agora, excluir, isso não é possível ainda na legislação. Não consegue excluir. E aí a gente pode gerar algumas distorções. Por que eu digo que a gente pode gerar distorções? Vamos considerar que esse novo casamento, esse marido e essa mulher, os dois têm filhos do primeiro casamento, né? E não tem filhos no segundo casamento. E aí, esse marido faleceu, a esposa vai herdar dele. E se ela vier a falecer, os filhos dela, do primeiro casamento dela, é que vão herdar com o falecimento dela. E não aquele filho ali. Aquele filho vai ter herdado no falecimento do pai, uma parte. Então, você entende que o patrimônio, que originalmente podia até ser em conjunto com a primeira esposa, ele vai parar com os filhos da segunda esposa? Sim, não sei se deu para entender, porque todas as questões de herança eu gosto até de fazer desenhando, porque não é de maneira tão simples. geral eu entendi, assim. Então, pode gerar algumas distorções que podem ser minimizadas, se a pessoa desejar, mas com outros documentos. Entendi. E, primeiro de tudo, se ela souber, né? Então, a informação é o primeiro passo. Com certeza, tem que procurar um bom advogado. Mas é isso, Lívia. Queria te agradecer hoje por aqui, né? A gente entendeu muito que existem mesmo todos os tipos de famílias, que a grama do vizinho não é mais verde sempre, né? Essa questão Sim. dos problemas, da gente maximizar os problemas é algo muito mais interno, né, do ser humano, né? Então, enfim, o direito ele lida com isso de uma maneira bem, não vou nem falar especial, assim, mas como que você diria? Talvez, assim, pensando mesmo no interesse dos filhos, mas levando em conta todas essas questões e mil detalhes que tem por dentro de cada história, de cada problema à sua maneira, como você disse. Exato. Né? Como, assim, todas as áreas do direito, mas eu acho que, sobretudo no direito de família, as pessoas envolvidas fazem muita diferença. O direito, por mais objetivo que a gente chama, né, o direito objetivo, ele sempre acaba sendo subjetivo, porque ele envolve pessoas. Você falou, é uma ciência, muita gente diz que o direito nem é uma ciência, porque não tem resultado exato. Então, eu acho que a postura que cada um resolver adotar é muito determinante. E, Perfeito. Primeiro passo, não tenham vergonha de suas famílias, de seus problemas. A gente só consegue tratar um problema reconhecendo eles, e problema todo mundo tem. A gente está aqui para resolver. Perfeito, Lívia. Nossa, amei nosso papo. Meu Também, Deus, vou sair obrigada. reflexiva daqui. Então, para encerrar, gente, a gente vai fazer um resumão de todos os tópicos do dia, tá? Hoje a gente falou de problemas, que eles fazem parte de todas as famílias, que a gente acabou de repetir, isso fica o recado bem dado, né? A gente falou sobre mitos de pensão alimentícia ou alimentos, a gente falou sobre as escolhas trágicas, corte de gastos dentro dos ambientes familiares, a gente falou também de questões sobre herança. E é isso, queria muito te agradecer por ter vindo hoje aqui. Tô feliz demais que foi você. Tive uma aula com você, muito obrigada. Eu que agradeço, eu poderia ficar 1000 horas falando sobre diversos temas. Vamos marcar. Mas a gente trouxe um ótimo recorte e eu acho que já esclarece, né? Quem tiver dúvidas. Perfeito, já tô doida pra marcar mais 1000 assuntos com você. Obrigada. Leves, pesados, de todos os tipos. Hoje eu agradeço também a você pela companhia. O Tópico de Mãe é um oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays. Voltamos em breve com mais tópicos para uma maternidade leve, plena e feliz. Até lá! E aí, Lívia, gostou? Adorei, obrigada. Muito bom, né? Mais 3 horinhas de conversa, a gente mata todos os assuntos de família.